Descarrega, descarrega, Exu. Com certeza, tem sim, ainda muito preconceito. Ainda a gente enfrenta os preconceitos aí fora. O Exu, ele é um guardião, o Exu, ele é terra, o Exu, ele é o amigo. O Exu tranca-rua, né, ele é o tranca-rua e o destranca-rua, que é o mesmo. Então, o seu tranca-rua é um guardião, é um amigo. E nenhum veio para fazer o mal, porque Exu é terra, ele é que abre nossos caminhos, que leva todas as mazelas, todos os contrários, todos os negativos. O mal, meu irmão, está no pensamento do ser humano. Exu é o orixá que, quando da criação do mundo, segundo nossas teorias criacionistas, ele foi o orixá que foi incumbido de vir trazer todo o legado de orixás aqui para a Terra, para que essa Terra fosse preparada para o nascimento dos homens. É o único orixá que tem acesso direto ao Uaiê, aqui à Terra, com o Orum lá em cima, com o Eledumare, que a palavra significa Deus. Exu é o nosso grande mensageiro. Ele é muito confundido, difundido e divulgado pelos meios de religiões que apontam o candomblé como se ele fosse a própria figura do diabo. O Exu não tem nada de diabo. A religião que vem de matriz africana, se nós prestarmos atenção, ela é uma religião que cria medo dos espíritos. Situação em que uma pessoa fez um trabalho para outra, a outra fica preocupada e tal, que aquilo ali vai acontecer. Então, é um modelo de religiosidade que gera nas pessoas um temor, um sentimento repressivo. Então, nós quando olhamos para essas pessoas, nós não queremos insultá-las, nós não queremos sobrecarregá-las, nós já as julgamos sobrecarregadas por aquilo em que elas acreditam, por aquilo que elas professam. Então, nós procuramos lhes comunicar as verdades cristãs como uma forma de elas se livrarem desse julgo, de medo, de autoopressão. Se você não conhece uma energia, se o Brasil é praticamente um país católico, e uma coisa que veio de negro, da África, que se trabalha com Exus, entidades Exus, que é a grande polêmica ainda no Brasil, que se confunde com o diabo. Eu acho que é por isso esse medo, esse pavor, é o demônio, estão cultivando o demônio. E, enfim, nós de matrizes africanas, principalmente candomblé, queto, omolocô, umbanda, nós não cultuamos o diabo. Essa é que é a grande verdade. E com certeza vem 80%, 100% exatamente porque vem dos negros. O grande problema é que esse africano veio para o Brasil na condição de inferior. Ele veio na condição de escravo para o Brasil. Então, reconhecer alguma riqueza cultural que seja proveniente de um povo inferior que veio para cá na condição de escravo é muito difícil para a sociedade brasileira, porque nós vivemos ainda num conservadorismo muito grande. Então, a sociedade brasileira tem muita dificuldade
de compreensão da humanidade, de compreensão de valores que digam respeito a essa construção de igualdade. Então, em virtude de tudo isso, nós não conseguimos absorver, né, todo esse conhecimento que é considerado inferior, que é considerado menor e, portanto, é para a sociedade brasileira desprezível. Eu acho que a intolerância religiosa em relação a matrizes de religião, matrizes afro-brasileiras, religiões de matrizes afro-brasileiras, vem do racismo. Claro que esse elemento se torna mais complexo se a gente analisa pelo fenômeno religioso em si, né? Quem é adepto de uma determinada religião segue também uma cosmovisão, uma visão de mundo e organiza sua vida em função dessa cosmovisão. Existe o mito da unidade que afeta de alguma forma quase todas as religiões. Aquela crença de que um dia essa visão de mundo vai dominar o mundo. E orientações religiosas de matriz judaico-cristã, ligadas ao cristianismo, tendem a não reconhecer as religiões de matriz afro-brasileira por essa condição. Por uma condição de cosmovisão mesmo, de entender que há na Bíblia uma fundamentação a respeito de uma salvação, de uma suposta vida além desta vida e que há uma tentativa de purificação, né, do espaço sagrado. Isso aconteceu quando da descoberta das Américas, né? Nós tivemos aí um primeiro impacto muito grande por causa exatamente das crenças, né? Porque as populações locais elas não tinham a mesma crença do colonizador e foram por isso consideradas inferiores, né? Muitas dessas populações sequer eram consideradas humanas. E aí isso justificou toda a missão dos jesuítas aqui no Brasil para impor uma religião às populações locais. Então já começa pelo fato dessa ausência de respeito, né, à diversidade, de respeito. Aí nós tivemos a imposição de um modo, né, de professar uma fé, a imposição do catolicismo na sociedade brasileira e essa dificuldade muito grande de lidar com as diferenças. Então eu acredito que são várias as vertentes dos preconceitos na sociedade brasileira, mas enquanto nós não tivermos a consciência disso, esse estado de coisas ele não vai ser alterado exatamente pela ausência de uma atuação mais efetiva do Estado. Tempo de Nossa Senhora, no tempo da escravidão, preto velho na senzala só dizia ai, ai, meu Deus. Preto velho na senzala só dizia ai, ai, meu Deus. 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 A gente primeiro canta para descarregar. As pessoas, né, que vêm, os consulentes vêm assistir a gira e a gente canta pro seu tranca-rua, né, aquele descarrega Exu, leva o mal para as encruzilhadas, né? Então esse é o ponto de descarrego no começo da gira. Primeiro a gente canta para Exu poder descarregar todo aqueles que estão aqui, que leve todo o negativo, para poder a gente, logo após, abrir a sessão e para os guias virem baixar e trabalhar. Exu, ele é o orixá, que tudo que a gente faz dentro do candomblé, a gente o comunica primeiro, porque sem a prévia comunicação a Exu, nada poderá chegar até os olhos de Eledumare, ou aos ouvidos de Eledumare. Daí o termo dele ser para nós o grande mensageiro. Exu é o orixá que se coloca muito na figura do humano, porque ele tem uma natureza muito humana. Exu, ele gosta de brincar, Exu gosta de fazer as pessoas rir, Exu gosta de maltratar, ele tem muito do arquétipo da personalidade humana. Ele chega a ser um pouco da energia dele mercenária, mas Exu, ele é o orixá
primordial dentro do candomblé. Ele é o primeiro a ser reverenciado, ele é o primeiro a ser consagrado, por ele ter essa energia e esse arquétipo dentro do nosso zodíaco de ser o único orixá que tem acesso ao Elé do Mar, a Deus. A boa religião é aquela que consegue ver nos que não concordam com as ideias professadas pelos seguidores dessa vertente, como pessoas que carecem de misericórdia, que se eles ignoram essas verdades primordiais, então eles estão deixando de ter certos proveitos e tal, e que de maneira nenhuma deveriam ser forçados a esse proveito, mas deveriam ser conduzidas pela persuasão, pelo respeito, até pelo exemplo de amor que se dá para com elas, como uma forma de cativá-las para uma coisa que é verdadeira. Quer dizer, o objetivo, se alguém acredita que uma coisa é verdade, é trazer essa verdade aos outros como uma forma que possa beneficiá-los, ajudá-los a se realizarem, não para oprimi-los, conduzi-los forçosamente a aderirem a uma coisa que não condiz com aquilo em que eles realmente acreditam. E aí a gente precisa entender a outra lógica, que não é uma lógica cristã, né, do bem e do mal, é uma outra lógica, que essa outra lógica não foi compreendida, por exemplo, pela ciência, e aí é mais fácil dizer que é selvageria, que é barbárie, né, que é heresia, que é charlatanismo, quando na verdade você não entende, a ciência não trouxe a baila para entender a cosmologia, a cosmogonia, a visão de mundo que norteia esses adeptos. Porque quem sabe do que é a religião é quem congrega. Eu tenho que respeitar os adeptos, é na congregação, eles que congregam é que sabem, não sou eu. A doutrina dos espíritos, ela foi fundamentada através da codificação feita por Hippolyte Léon Denisard Rivail, um pedagogo francês, que utilizou o pseudônimo de Allan Kardec e fez a codificação, trazendo 5 obras que são basilares, que fundamentam a doutrina dos espíritos, né? Nós temos o Livro dos Espíritos, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos a Gênese, temos o Livro dos Médiuns, e aí nós vamos fundamentando os nossos estudos, os questionamentos que advêm, dentro do estudo dessas obras que são basilares à doutrina dos espíritos. Agora, isso varia muito de um ambiente para outro, de uma região para outra. Em Salvador é muito comum a gente ver, dentro da missa católica, do culto católico, né, a presença de elementos afro, a presença de afrodescendentes, fazendo daquela experiência religiosa que a gente pode chamar de uma verdadeira bricolagem, que junta elementos diversos, né, de diferentes matrizes. A Umbanda tem essa característica, né, de fazer uma fusão, uma hibridação de elementos que vêm, na verdade, de diferentes matrizes, tendo como matriz predominante a africanidade, né, ou as africanidades. A gente percebe, por exemplo, na África, há muito genocídio, há muita guerra tribal, há muita morte recíproca. E isso acontece exatamente pelo modelo de religiosidade que cria uma visão de mundo, de espíritos se degladiando, de trabalhos que vão fazer com que aconteça alguma coisa ruim com alguém. Então, nós olhamos para essas pessoas que acreditam nisso como pessoas que estão sendo oprimidas por essa crença. Nós as respeitamos na sua expressão de fé, nós queremos que elas tenham uma liberdade religiosa, nós não queremos agravar a opressão tirando a liberdade religiosa delas. Nós queremos mostrar a elas uma coisa melhor, pela qual elas não possam viver nessa vida amedrontada com os espíritos e tal, confiantes, acreditando num Deus benévolo, protetor, que em Cristo Jesus se fez homem, veio nos buscar, veio nos salvar, morreu por nós, que nos oferece acolhimento, proteção, que nós não precisamos viver amedrontados com essa questão dos espíritos invocados aqui e acolá, um contra o outro. Então essa riqueza, que se a gente for atrás, a gente entende da nossa descendência, nós vamos entender os nossos ancestrais, nós vamos nos orgulhar de ter vindo de África, entender que a África não é um país, a África é um continente, diferente do que nos foi ensinado, né, dessa perseguição toda, que todo
manancial, todo esse substrato que está por trás, né, de perspectiva fundamentalista, de perseguição, de discriminação, de intolerância, ela não está desvinculada de formação política, econômica, cultural do Brasil, né? Nós temos um país que ele se coloca e construiu um projeto de nação racista. Fica fora alguns segmentos populacionais, como população indígena, população negra, povos de comunidades tradicionais e específicos povos de terreiro. Então, nós aprendemos a negar, nós aprendemos a discriminar. Isso foi ensinado desde quando a gente nasce, porque isso é um projeto de nação há 500 anos. Essa história oficial é a história do homem branco colonizador. Então, na visão que ele tinha da sua própria sociedade, ele construiu a visão do outro. Ele, como via a sua própria sociedade a partir das suas características positivas, quando ele olhou para o diferente, viu o diferente como muito negativo. Então, o índio não tinha, por exemplo, a mesma rotina de trabalho do elemento colonizador. E por isso foi considerado indolente. Então, essa ausência de capacidade de olhar para o outro a partir dele próprio, isso é muito comum, isso nós chamamos na antropologia de etnocentrismo, que é olhar para o outro a partir daquilo que você considera a verdade. E a verdade, na realidade, é verdade para quem acredita nela. Pelos estudos que eu tenho, o candomblé, o molucú, a umbanda não é uma religião do diabo. Em todo e qualquer culto e religião, tem os desatinados, os desequilibrados, aqueles que viajam na maionese, aqueles que sonham. O culto aos orixás é culto à natureza. A intolerância religiosa leva à violência e que não é benéfica a ninguém. O que nós podemos fazer, religiosos das várias tradições, é nos darmos as mãos para construir um mundo melhor e não para ficar brigando entre si. Inclusive, eu acho importante incluir ateus, que pessoas ateias podem ser muito boas, muito corretas, muito dignas e muito éticas. Então, não é só entre religiosos e não é só aqueles que creem na mesma fé que são pessoas boas. É preciso muito cuidado com discriminação e preconceito, que é a fonte de destruição de uma sociedade. A gente sempre encontra pessoas de várias religiões e pessoas sem nenhuma ligação com religião. E uma coisa que a gente percebe é que as pessoas acabam se unindo a partir de algo que é muito mais profundo, que é o valor do ser humano e a busca do sagrado, a busca da transcendência, a busca do sentido da vida. Então, nos cursos de Enneagrama, embora eu seja padre católico, tem pessoas católicas, tem pessoas evangélicas, tem pessoas espíritas, budistas, hindus, tem pessoas sem nenhuma religião e as pessoas descobrem que há algo muito profundo que une os seres humanos. E eu entendo que as religiões devem estar a serviço disso, sejam elas quais forem, devem estar a serviço do ser humano, desenvolver o melhor do humano, de ajudar a pessoa a se religar com Deus, com o divino, com o transcendente, a partir delas mesmas, né? O grande caminho para Deus é o encontro consigo mesmo, o mergulho dentro de si mesmo. Esse momento, que é o Diálogos com a Sociedade, espaço de debates que nós promovemos aqui na Casa de Francisco, é uma oportunidade de trazer reflexões para todas as pessoas, inclusive para os nossos convidados, que sempre nós buscamos trazer pessoas que tenham conhecimento técnico e também tenham conhecimento doutrinário acerca da doutrina dos espíritos. É a oportunidade que a gente tem realmente de mostrar que o Espiritismo dialoga com todas as ciências e com todas as situações. Nessa oportunidade do debate, do diálogo, nós trazemos sempre um tema que seja pertinente a uma necessidade humana, a uma inquietação, e trazemos essas pessoas para dialogar e sempre colocando como pano de fundo as soluções, as respostas que a doutrina espírita nos traz. Eu acho uma bobagem discutir religião. Como é que eu vejo as religiões? Eu vejo as religiões como apenas canais. Canais de espiritualidade, que no meu ver, dependendo do grau de espiritualidade que você tenha aqui na Terra,
essa mesma espiritualidade e irá te encaminhar a determinadas religiões. O respeito deveria predominar. Eu acho que onde você fala em Deus, onde você fala de paz, onde você acolhe as pessoas, né? Eu acho que não tenho dúvida de falar que Deus está ali. A forma correta, ninguém deixou aqui na Terra. Quem é que tem, como é que a gente poderia falar, uma formação que garantiria que religião tal é que seria a ideal? As distorções acontecem por causa de brigas de interesse, de poder, seja económico, seja político. Isso não tem nada de espiritual. Ou isso é precisamente aquilo que a espiritualidade se propõe a ajudar a superar os interesses egóicos, os interesses que são muito mais da personalidade, ajudar a pessoa a descobrir que há algo muito mais profundo, onde todos nos encontramos e onde todos têm valor, onde o ser humano adquire um valor inquestionável, onde o ser humano se torna o centro, porque o humano é divino e o divino é humano, não é? O Deus se manifesta no ser humano e está presente no ser humano. E o grande papel das religiões, o grande papel da espiritualidade é ajudar a cultivar e a resgatar isso. Eu acredito que todos nós podemos cultivar a amorosidade e o respeito. Respeitar aqueles que têm opiniões diferentes da nossa, religiões diferentes da nossa, quem não segue religião nenhuma, deixar de ficar falando mal dos outros. Vamos começar a apontar as coisas boas? Hoje é quase lua cheia. Que bonito! Que nós possamos apreciar juntos a vida e fazer o bem. Sempre fazer o bem para o maior número de seres. Não é um bem pessoal e individual. Quando nós criamos condições de um amor que é maior do que você mesmo, o mundo todo começa a se mexer. Então vamos, gente, vamos cultivar o amor em nós, o amor por todos os seres, por todas as formas de vida. Nós somos a vida da Terra e por isso cuidamos, com respeito e dignidade. Vamos se unir, vamos levantar a bandeira branca da paz, todas as religiões, os irmãos, para vocês verem que a Umbanda é paz, é fé, amor e caridade, tá? Então venha conhecer, se achegue mais à religião Umbanda, tá? E todas as religiões se unirem para o mundo ter paz. Vamos lá levantar a bandeira branca da paz, para a gente poder vencer aqui na Terra. Avante, filho de fé, com a nossa lei não há. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Feitiço a luz divina, com todo o seu esplendor, e no reino de Oxalá, aonde há paz e amor, a luz que reflete